It's late at night, I'm writing poems on my phone. I'm isolated, but I never feel alone. I'm concentrated, yeah, I'm all up in the zone. I gotta work, cause soon I might be on my own. I talk to Jack about the shit up in my life. I talk to Matt about the girls I never liked. And Brad is up in DC looking for his wife. And Chester's graduating this year, what a sight. Surface level, everything is going great. And all these newer people cool but can't relate. I feel like lately I've been questioning my fate. Don't wanna rush it, so I guess I gotta wait. And sometimes I really think that this is it. I got some people telling me to call it quits. My father always used to tell me get a grip. And now the world is slipping through my fingertips. Losing hope. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um study vlog, dessa vez o primeiro study vlog deste ano de 2021. E esse ano os study vlogs vão ser um pouco diferentes, porque eu não vou estar estudando só pro terceiro ano. Pra quem não sabe, eu tô no terceiro ano do ensino médio. E esse ano também eu vou fazer cursinho pré-vestibular. E eu vou fazer o cursinho do Descomplica. E eu quero fazer o vestibular da URGS. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e eu quero fazer o vestibular da URGS. Obviamente eu também vou fazer o Enem, mas meu foco é fazer o vestibular da URGS. Eu não sei em qual curso que eu vou fazer, qual faculdade, mas eu quero fazer a URGS. E eu já tô fazendo meu cursinho do Descomplica desde o dia 8. E eu tô estudando muito, por isso que semana passada não teve vídeo. Eu já tô fazendo vídeo toda semana, toda segunda-feira já faz bastante tempo. E semana passada não teve porque eu tava estudando muito e eu não tive tempo pra gravar nada. Mas enfim, agora os study vlogs vão ter bastante, porque só um dia de estudo já vendeu um vídeo inteiro, que na escola completamente não era possível, porque não fazia coisa suficiente pra fazer um vídeo só. Mas enfim, agora vai ter mais study vlogs, então já se inscrevam aqui pra não perder. Mas enfim, aí eu coloquei esse post-it para controlar o meu Pomodoro. Para quem não sabe, Pomodoro eu faço assim, eu estudo 55 minutos, pauso 5, faço isso 4 vezes, depois faço uma pausa longa de 30 minutos. Mas assim, para eu focar, porque senão eu me disperso, então eu gosto de fazer Pomodoro. Tem gente que não gosta porque diz que fica ansioso, mas eu gosto de fazer bastante pelo Pomodoro, que me força a ficar ali focado por pelo menos 55 minutos, porque eu sei que depois eu vou ter aqueles 5 minutos para ficar vagabundando, então eu gosto de fazer desse jeito, do Pomodoro. Como eu disse, eu tô fazendo um cursinho do Descomplica. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o Descomplica, o que eu tô achando da plataforma, mas enfim. Eu gosto do Descomplica que ele disponibiliza um material de apoio sempre, e eu gosto de baixar esse material de apoio e fazer a leitura ativa antes de assistir a aula, porque já fico inteirado do conteúdo e já sei o que anotar durante a aula. Porque sério, se eu não faço a leitura ativa, eu fico a aula toda boiando e não sei o que anotar. Eu não sei o que prestar atenção na aula, eu fico boiando. Mas enfim, eu faço essa leitura ativa antes de assistir a aula. Eu faço um dia antes, pelo meu cronograma, eu faço essa leitura ativa um dia antes. Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo no meu cronograma de estudos. E eu faço a leitura ativa um dia antes, porém esse dia eu não tinha feito. Então eu fiquei um pouco antes de assistir as aulas, fazendo essa leitura ativa de todos os conteúdos que eu ia ter no dia, porque eu tinha que assistir a aula. O que fez eu perder 55 minutos, um Pomodoro inteiro, só para fazer a leitura ativa desses arquivos. Mas enfim, eu senti necessidade de fazer, porque se eu não faço, eu fico perdido durante a aula. Eu faço minha leitura ativa pelo meu tablet. Para quem não sabe, leitura ativa é realmente tu fazer uma leitura ativa, não uma leitura passiva. Leitura passiva é aquela que tu só lê o texto e deu. Leitura ativa é aquela que tu tenta entender o máximo possível do texto. Cada linha do texto tu presta muita atenção, grifa, puxa seta, anota, rabisca, circula, faz um monte de coisa para tu absorver bem aquele conteúdo. E sério, essa leitura ativa me ajuda muito a entender o conteúdo, porém faz eu perder bastante tempo, né? O que eu faria uma leitura de um arquivo em 5 minutos, uma leitura passiva, eu demoro 15 para fazer uma leitura ativa. Mas enfim, eu acho que me ajuda muito a fazer essa leitura ativa, então eu faço.
E aí despertou meu alarme que já tinha levado um Pomodoro inteiro, já tinha acabado de só fazendo a leitura dos arquivos. E deu certinho o tempo de eu ler todos os arquivos em um Pomodoro só, o que me deixou bem feliz. E daí já comecei minha pausa de 5 minutos, eu fiquei fustricando o Instagram. Inclusive me siga no meu Instagram, eu sempre tô publicando foto lá, eu sempre tô publicando stories. Eu tô pensando agora em começar a fazer to-do lists nos stories pra vocês acompanharem o que eu tô fazendo durante o dia. E eu sempre tava publicando Reels, tem bastante material nos destaques, então me sigam por lá. E eu fiquei esses 5 minutos deitado na cama mexendo no Instagram e eu já tive que voltar. E eu já risquei ali que já tinha ido uma sessão do Pomodoro. E já coloquei ali para mais 55 minutos. Depois de ler o material, eu já estava pronto para começar a assistir as aulas. Eu estava assistindo nessa época as aulas ao vivo do Descomplica, porém não ao vivo um dia depois. Por exemplo, o que teve na terça eu assistia na quarta, o que teve na quarta eu assistia na quinta. Porque eu gosto de acelerar a aula, eu gosto de voltar, gosto de pausar a aula para anotar, eu gosto de fazer todas essas coisas que não dá para fazer ao vivo. Aí no caso tá aumentando a velocidade, que não dá para fazer ao vivo. Mas enfim, eu tava assistindo as aulas ao vivo nessa época, agora eu tô assistindo as aulas gravadas mesmo. Mas eu faço a anotação pelo tablet, eu assisto a aula pelo tablet, eu anoto pelo tablet. Aí eu tava usando aquela dividida pra fazer a anotação no tablet. O que eu gosto de anotar no tablet é que eu gosto de tirar print do quadro, porque no Descomplica eles usam um quadro. Eu tiro o print do que o professor passou no quadro e insiro como imagem na minha anotação, o que me poupa tempo de ficar copiando o que tá no quadro, né? Porque isso é muito, muito old. E, sério, gente, minha internet tava horrível esse dia. Eu não sei por que minha internet tava horrível. Não, sei por que, eu tinha esquecido de pagar a conta, mas enfim. Eu, depois que a internet voltou, eu comecei a assistir aula em janela suspensa no tablet, porque eu podia diminuir, podia aumentar, então facilitava, que eu tinha a tela toda para fazer anotação. Mas enfim, eu tô fazendo anotação pelo tablet, que eu acho muito bom. Eu gosto de fazer todo o meu estudo pelo tablet. Pra quem não sabe, esse canal é basicamente sobre estudos e estudos com tablet principalmente, porque faço todo o meu estudo pelo meu tablet, que é um Galaxy Tab da Samsung, que ele vem com a canetinha, inclusive essa daí é a canetinha que vem com ele, porém eu fiz uma adaptação nela para ficar mais confortável de segurar. Mas enfim, depois de assistir a aula, eu fui fazer o teste de verificação, que no Descomplica tem um testezinho de verificação depois de toda a aula, para tu verificar se tu realmente prestou atenção na aula, se tu compreendeu o conteúdo. São perguntas bem simples, só para ver se tu fixou mesmo o conteúdo, se tu conseguiu absorver o conteúdo. E bem na hora tinha terminado um Pomodoro. As aulas geralmente tem 45 minutos, então deu certinho o tempo. E eu acertei todos os testes de verificação, fiquei muito feliz, porque significa que eu absorvi bastante conteúdo. Acertei todos os conteúdos, dá pra ver aí. E o bom é que dá pra ver, tipo, quantas pessoas acertaram. Tipo, aí 48% das pessoas acertaram, o que significa que, tipo, não é nem a metade. Então, é um exercício difícil que eu acertei. E aí também tem a solução, que o Descomplica tem ali a solução dizendo como é a resposta daquilo, explicando, né, por que aquela resposta, o que é muito bom. E daí eu já comecei a minha pausa do Pomodoro. Depois da minha pausa de 5 minutos, eu já voltei a assistir a aula. Aí eu tava assistindo uma aula de biologia, eu não me lembro se era biologia 1, biologia 2, mas era biologia, com o professor Oda, eu adoro esse professor. E nesse dia eles estavam fazendo EAD, eles estavam em casa dando aula, porque era carnaval, então era feriado, eles estavam em casa. Porém, agora estão dando aula no estúdio, então eu prefiro, que daí tem quadro, né? Mas enfim, aí era uma aula de slides, daí eu fiquei anotando o que o professor estava dizendo. Minha internet estava horrível, eu não conseguia escutar direito o que o professor estava falando, porque travava a minha internet. Mas enfim, acontece, né? E daí eu já fui fazer o teste de verificação. O teste de verificação eu gosto de fazer com um caderno do lado das coisas que eu anotei, porque daí eu ainda não estudei, não fixei bem o conteúdo, então eu gosto de ter a mesma anotação. Mas depois do resumo eu vou fazer os exercícios sem olhar o caderno, sem olhar nada de material, só para ver o que eu absorvi nesse conteúdo. Se vocês quiserem, também faço um vídeo sobre meu ciclo de estudos, o que eu faço na ordem que eu faço das coisas.
Mas é basicamente ler a teoria, assistir a aula, fazer o teste de verificação, fazer resumo, depois fazer exercícios, depois as revisões. Mas enfim, é muito importante isso de ter um cronograma, um ciclo de estudos. E o meu ciclo de estudo é esse. E a melhor coisa é, depois de assistir a aula, colocar um checkzinho do lado que tu já assistiu ela e ir no teu agenda, na tua folha que tu se organiza, no meu caso é uma folha, né? E anotar que tu já fez aquele conteúdo e já se foi mais um Pomodoro. É assim que fica minhas anotações de sala. Eu anoto tudo que o professor vai falando ali que eu acho relevante, eu anoto. Eu anoto nessa folha amarelinha para diferenciar dos meus resumos. E eu não me preocupo se vai ficar bonito ou se não vai, porque depois eu deixo bonito quando vou fazer o próprio resumo. Daí sim eu coloco coisa que tem no material, coisa que eu anotei na aula, para deixar o meu resumo bem completo. E falando em resumo, agora eu vou fazer o meu resumo. Eu gosto de usar o computador nessa hora para me auxiliar, porque eu gosto de pegar a informação do material que o professor disponibilizou e do material que eu anotei, né, das minhas anotações de sala. Eu gosto de usar o computador para ver os dois materiais ao mesmo tempo, então eu deixo o computador na tela dividida e anoto no tablet. Eu faço meus resumos pelo tablet. Aí eu já peguei a folha que eu escolho, porque eu não gosto de usar as folhas do Samsung Notes, eu gosto de usar as minhas próprias folhas, que eu já ensinei lá no Reels no meu Instagram como usar essas folhas. E daí eu já fui fazer um título, também já tem vídeo aqui no canal como eu faço meus títulos. E o meu resumo eu vou fazer na base daquele resumo que eu mostrei aqui no canal, dos últimos vídeos, que é o vídeo de como eu faço meus resumos pelo tablet atualizado. E eu vou fazer um resumo basicamente daquele jeito, daquele layout. E como eu disse, eu prefiro fazer o resumo da aula que eu assisti de manhã, de tarde, e isso que eu fiz esse dia. Não deu tempo de fazer resumo de todas as aulas que eu assisti, mas pelo menos de termoquímica, a primeira aula que eu assisti no dia, deu tempo de fazer um resumo. Inclusive eu vou publicar uma foto desse resumo lá no meu Instagram, então já corre pra lá pra me seguir. E aproveita, se inscreve no canal aqui embaixo, dá like no vídeo, comenta o que você está achando, porque isso ajuda muito o canal. Eu demoro mais um pouquinho de tempo para fazer um resumo bem bonitinho. Na verdade não demora muito não, é mais ou menos um pomodoro, às vezes um pomodoro e meio, dependendo da matéria, como por exemplo história, que demora mais um pouquinho de tempo, para deixar o resumo bem organizadinho. E ele ficou mais ou menos desse jeito, tem foto dele lá no meu Instagram. E depois eu fui assistir uma aula de um conteúdo que eu não tinha compreendido muito bem. E daí eu assisti uma aula de outra professora explicando, né, porque é muito bom isso, que se tu não entende como professor, tu procura outra aula na plataforma que vai ter milhares não, né, mas vai ter mais de um professor explicando a matéria, então se tu não entendeu com um, tu entende com outro. E foi o que aconteceu, uma professora lá não tinha entendido direito, e daí eu assisti essa outra aula aí, se não me engano era de português, português. E eu anotei pelo papel a aula, porque o meu tablet já tá pedindo socorro, porque eu tava usando ele o dia todo. Aliás, minha internet tá pedindo socorro. Então, se eu tentasse abrir o Samsung Notes, minha internet morria. Mas enfim. Eu gosto bastante de fazer as coisas pelo papel, porém hoje em dia eu faço tudo pelo tablet porque eu acho mais prático, mas eu gosto bastante de fazer coisas pelo papel, inclusive estou pensando em fazer um vídeo aqui no canal fazendo resumo pelo papel, mas enfim. E aí eu já estava fazendo a leitura ativa daquele material que eu disse, de apoio, do dia seguinte, das matérias que eu ia ver no dia seguinte, para já ficar por dentro do conteúdo. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo. Já assistiu o vídeo até aqui, então não te custa dar um like e se inscrever no canal aqui para não perder os próximos vídeos. E me siga lá no meu Instagram, que é stannis.bruno. Eu sempre estou publicando stories, reels, foto, inclusive acabou de sair uma foto por lá. Então já vai lá assistir, já vai dar curtir aquela foto. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.